Boa noite, meus amigos, boa noite. Estamos aqui para mais um Papo de Segunda. Hoje, o nosso convidado é o pastor Diogo, da Porão Church, que já está aqui com a gente e que a gente vai começar aqui um bate-papo, poder falar um pouco com vocês. Vocês sabem que toda segunda-feira eu venho aqui comentar sobre a pauta da Câmara Municipal, venho comentar os assuntos políticos do dia a dia da cidade. E nesse período em que a Câmara está em recesso, eu estou convidando as pessoas, convidando lideranças da cidade, para que a gente possa falar um pouco sobre o nosso dia a dia, poder falar um pouco sobre Jacareí, né? E hoje eu quero trazer isso com a visão do pastor Diogo, que já estamos aqui e vamos falar sobre isso. Como já expliquei para vocês, é realmente uma conversa, é um bate-papo. A participação de vocês, a interação de vocês é importante. Nos mandem perguntas, nos mandem assunto e nós vamos conversar juntos sobre aqui para vocês. Então, não se preocupem, mandem e a gente conversa, a gente coloca aqui a, a nossa conversa no ar para vocês. Diogo, tá por aí? Opa, Ó, maravilha. Pessoal, quem está assistindo está vendo a tela dividida, Diogo e eu, porque para mim não dividiu a tela. Eu estou ouvindo o Diogo, mas não estou vendo a tela do Diogo. para mim tá dividido aqui. Está dividido? Então é alguma coisa do meu. O meu tá uma maravilha. Cada dia é uma coisa diferente. Aí voltei com o vídeo, não muda, é uma beleza. Tá beleza. Vamos embora. Diogo, pastor Diogo, muito bem-vindo, muito obrigado por topar essa conversa aqui. É uma alegria, uma honra poder receber você e a gente poder falar um pouco sobre fé, sobre família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa ação, a nossa vida cristã, né? Poder compartilhar aqui opiniões e entender um pouco como você pensa, como eu penso. Realmente um bate-papo, tá, Diogo? É peito aberto, sem muita restrição, um pouco como foi a nossa conversa lá no seu escritório. Legal, bacana. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, essa oportunidade de poder falar com pessoas que talvez eu não teria oportunidade em outro lugar e Deus nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui. Então, obrigado pelo convite, obrigado pelo privilégio, obrigado por poder contribuir com alguma coisa aí dentro daquilo que Deus tem nos colocado. E estamos à disposição. Com certeza. Pessoal, me vem bem o Diogo, escutam bem, como é que tá o imagem e som aí? Vão colocando aqui para a gente poder ter uma noção. E eu falo isso, Diogo, porque semana passada eu fiz a live com o Dr. Rodrigo Salomão e o meu áudio tava muito quebrado, tava muito ruído, sabe? Ficou bastante ruim, infelizmente. Eu até comprei aqui um negocinho, ó, um microfoninho de lapela, por caso se ficar ruim a internet hoje, falei, aí eu preciso usar o microfone. Mas o pessoal tá dizendo que tá bom aí, então tá tudo bem, tá tudo certo. Bacana. Diogo, o que você me conta sobre, antes do pastor Diogo, o Diogo, né? Quem és tu, meu caro? Conta pra turma aí. O Diogo é de uma família muito simples, só que eu não sou nascido em Jacareí, eu sou nascido em São José dos Campos, mas fui criado em Jacareí, no bairro do Igarapés, um bairro muito simples, muito humilde, com muita luta, com muita dificuldade. Meu pai e minha mãe nos criou ali, eu e meus irmãos. Vivi no Igarapés por mais de 25 anos. Logo quando nascemos, já mudamos para lá. Então, eu me considero uma pessoa mais do que vitoriosa dentro de tudo aquilo que Deus já tem me proporcionado na vida. Amo Jacareí, temos uma loja em São José dos Campos, chama Miss Maria, onde tive o prazer de te receber lá, tomamos um café, mas eu resido aqui na cidade de Jacareí. Muitas pessoas nos perguntam, para mim, para minha esposa, por que não São José dos Campos, por que não morar lá? E nós falamos para todas as pessoas, primeiro porque nós gostamos de Jacareí, nós gostamos
da cidade que nós fomos plantados. Nem eu, nem ela somos naturais daqui, mas todas as nossas 3 filhas são de Jacareí. E segundo, porque nós temos um propósito com essa cidade. Então, esse é o Diogo. Diogo é uma pessoa muito simples, gente da gente, e uma pessoa que, se não fosse Deus, eu não sei nem o que eu seria, para falar a verdade. Sim. Isso é bom demais. E como que foi essa sua trajetória, Diogo? Vamos lá. O cara do. Vamos lá, o moleque do Igarapés que encaminhou para empresário, montar sua loja, montar sua empresa. E depois disso, a sua caminhada de fé. Como que isso se deu? Como que foi esse caminho? Eu sempre fui uma pessoa que muito agradecida às oportunidades que a vida me dava e as pessoas, e as portas que as pessoas abriam. Então, eu sempre fui uma pessoa de compromisso e de aliança em todos os ambientes que eu passei, inclusive profissionais. Então, eu sou um cara que trabalhei em muito poucos lugares, trabalhei em poucas empresas, porque quando eu estava numa empresa, eu nunca olhei para o lado, nunca me deixei ser assediado por nada. E isso foi fazendo com que eu fosse crescendo. Então, minha vida profissional, minha carreira profissional, ela é em vendas. Sempre trabalhei com vendas e dentro de vendas eu me criei. E nesse contexto, eu conheci minha esposa num período de faculdade, estudávamos juntos. E minha esposa também é uma pessoa muito comercial. Ela trabalhava em uma loja de shopping. Também é uma pessoa que trabalhou em poucos lugares, uma história muito parecida com a minha, profissionalmente falando. Uma pessoa muito agradecida. E teve uma oportunidade uma vez de começarmos um negócio em Jacareí. Aí nós iniciamos uma loja, ficamos 1 ano aqui em Jacareí. E depois de 1 ano em Jacareí, nós recebemos a proposta de montar uma loja no Shopping Colinas. Na verdade, comprar uma loja que já existia lá. Então a gente meio que sem dinheiro nenhum, mas com muita fé, com muita coragem, isso eu digo mais da parte dela do que da minha parte, nós decidimos. Então, hoje, eu não trabalho mais com vendas, já tem 2 anos já, que agora eu me dedico 100% ao nosso negócio familiar, à nossa empresa, mas a minha esposa já está nessa caminhada aí já há 13 anos, se dedicando ao negócio da família. Então, a gente passou por muitos altos e baixos dentro desse período. E falando um pouquinho desses altos e baixos, se tratando do nosso casamento, chegamos num momento de uma crise matrimonial, onde a minha esposa ela buscou, dentro da fé que ela tinha, dentro daquilo que ela conhecia sobre Deus, ela buscou ela voltou para a igreja, podemos dizer assim. Ela se reconciliou com a igreja, com o Senhor Jesus e retomou. Muito por uma questão de lutar pelo nosso casamento, pelo nosso matrimônio, e vendo tudo aquilo que ela estava fazendo por tentar restaurar o nosso casamento, num certo momento eu também me achei na obrigação de ajudá-la. Mas ela ficou um bom período aí sozinha, lutando pela gente. E aí, num dado momento, eu também fui, podemos dizer assim, fascinado por esse Jesus, né? Então, quando eu o conheci, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e de lá para cá, aí nós temos nos tornados assim pessoas realmente mudadas, transformadas e edificadas através de Cristo. E desde quando a gente iniciou na igreja, eu e ela juntos, a gente sempre se colocou à disposição de estar servindo, de estar ajudando pessoas, e aí Deus nos trouxe até aqui. Hoje somos pastores de uma igreja, cuidamos aí de algumas famílias, cuidamos de alguns jovens da nossa cidade de Jacareí, e é um privilégio para nós isso é gratificante. Então, basicamente a minha história é isso, né? Uma pessoa que trabalhou em poucos lugares, uma pessoa que sempre trabalhou de forma humilde, sempre lutamos bastante. Em contrapartida, minha esposa sempre batalhou e lutou pelo nosso sonho, e hoje, assim, o nosso sonho, a nossa loja, é aquilo que realmente Deus tem nos abençoado e tem nos prosperado, onde Deus abriu as portas, onde as coisas têm acontecido na nossa vida de uma forma sobrenatural. Quantos anos com a loja 13 já? anos. A loja já 13 anos. são 10 anos. É um percurso, hein? São 10 anos de shopping e 3 de rua, né? Podemos Uhum. dizer assim.
Começamos na rua, 10 anos no shopping, agora a gente está 2 anos de volta numa loja de rua. É coisa, viu? Dizem que o dia a dia de shopping é muito pesado, né? Muito cansativo, né? É, Como é que foi esse período para é vocês? bastante. O shopping foi uma experiência muito bacana para a nossa vida profissional. O shopping nos fez crescer bastante, nos fez amadurecer, porque a gente aprendeu a lidar com muitas dificuldades. Não é fácil, vou ser bem sincero. Se talvez tiver alguém aqui nos assistindo pensando em ter uma loja num shopping, eu digo para você, pense muito bem. Não estou dizendo que é ruim, mas eu estou dizendo que é um desafio muito grande mesmo. E passamos por 2 períodos de contrato, né, no shopping. A gente tínhamos uma loja no shopping em Colinas, 2 períodos de contrato de 5 anos, 10 anos. Só que um dos contratos, o nosso último contrato, ele estava findando no meio da pandemia, 2020, 2021. E com toda aquela dificuldade de pandemia, o shopping acho que foi o lugar que mais sofreu, né? Então, naquela época, o governo Dória, ele abre, fecha, abre hoje, mas já fecha de novo. E o shopping era o último estabelecimento que voltava. A rua voltava, os outros estabelecimentos já estavam voltando, mas o shopping ele tinha uma certa restrição, muito por questão de ser um ambiente fechado e gerar grande aglomeração de pessoas. Então, o shopping tinha essa dificuldade de voltar. Então, a pandemia, podemos dizer assim, nos empurrou para um novo desafio. E que hoje, graças a Deus, se a gente soubesse, a gente teria ido um pouquinho antes. Isso é bom. Então aprenderam bastante, né? Aprenderam bastante. Ó, eu Muito. confesso que, do ponto de vista profissional, comércio nunca foi uma opção que eu cogitei, viu? Eu sou professor de formação, né? Sou professor de geografia. E então não fala assim, você é maluco, ser professor, né? Aguentar aquela criançada mal educada, gritaria, sala de aula, para ganhar pouco. Falei, ó, mas eu considerei por muitos anos ser professor. E fiz a minha formação nisso. Mas depois surgem outras oportunidades, né, de trabalho, tanto que eu encaminhei para o poder público, né? Fiz o mestrado em planejamento urbano, fiz o MBA em gerência de cidades, fui todo o caminho, fiz a pós em gestão pública, todo o caminho levou para isso. Mas considerei inúmeras coisas, né? Na adolescência eu queria ser piloto de avião, teve um monte de coisa no caminho, mas comércio nunca foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Profissionalmente, falei assim, eu acho que eu não sou bom para vender, não. O comércio ele tem um desafio, né? O microempresário ele sofre bastante. Então hoje as leis talvez não ajudam tanto. Então talvez poderia ser um pouco melhor, poderia ter um incentivo maior. Eu vou dizer isso pelo shopping, né? Um ambiente que eu vivi. Você pega lojas que são âncoras, que estão em todos os shoppings, no Brasil inteiro, e até algumas fora do Brasil, lojas internacionais. São pessoas que não, bem dizer assim, não pagam o mesmo aluguel que eu pagava. E eu sendo um microempresário sozinho, as dificuldades para a gente eram um pouco maior. E isso também se dá no microempresário. Então hoje nós vemos um pouco desleal a pessoa que quer começar. Ela realmente tem que ser guerreira. Ela realmente tem que ter amor por aquilo que ela faz. E hoje não está tão fácil assim. Hoje está cada vez um pouco mais difícil. Nós vemos aí uma mudança, né? Se a gente pega aí o varejo mesmo, um exemplo. Eu sei que acho que é um bate-papo, né? A gente vai falando de qualquer coisa aqui, vai Sim, tendo sim. pessoas. Peito aberto. Aí você pega um varejo hoje em dia, acho que muitas pessoas lembram da farmácia da esquina. Hoje em dia você vê as grandes redes tomaram conta de tudo. Então quando você vê o mercado existiu os mercados. Hoje em dia são as redes que vão tomando conta de tudo. Então o grande está ficando cada vez maior e o pequeno sumindo cada vez mais. Eu como pastor de igreja, a gente incentiva muitas pessoas a investirem nelas mesmas, acreditarem nela, né? Elas correrem atrás dos seus sonhos. E nós vemos muitas pessoas ali, na nossa igreja mesmo, que empreendem. E vemos a dificuldade de cada um, né? Tem a manicure, tem aquela que faz o bolo, tem aquela que faz o docinho, tem aquela que arruma o cabelo,
Então, assim, tem aquele que faz o salgado, e você vê, assim, pessoas buscando as alternativas de tentar melhorar de vida de alguma forma através do comércio. E alguns dão certo, outros já nem tanto, mas por quê? Muito pelo desafio, não é nem pela vontade, porque nós vemos em todos eles a vontade de crescer e dar certo. Ninguém começa um negócio para dar errado, né? Claro, Todo mundo claro. começa para dar certo. E Para dar prejuízo, né? exatamente. Só que quando se depara com as dificuldades do dia a dia, com as lutas, o aluguel, o funcionário, o imposto, é imposto em cima de imposto. Então, aí a pessoa realmente ela começa a se desesperar ou a se perder nisso tudo isso. Aí por isso que nós vemos esse pequeno varejo aí. Eu acredito que deve ser um número absurdo de empresas que se abrem no Brasil, mas também é um absurdo o número de empresas que fecham no Brasil. E quando nós vemos a grande massa, sempre é o pequeno Sim. empreendedor. Eu, poucos dias atrás, eu estava lendo sobre MEI, né? O microempreendedor individual, que no período da pandemia explodiu o número no Brasil, né? Muita gente tentando ter renda foi empreender, o que era possível, né? Tava todo mundo em casa, todo mundo precisava fazer alguma coisa para gerar renda. Então explodiu o número de MEIs no Brasil. Só que nisso, a legislação, ela não percebeu que ela tinha uma falha, porque ela não esperava que tantas pessoas assim virassem MEI. Ainda mais num período de adaptação por causa de pandemia e tal. Só que logo essas pessoas, e aí vem realmente o espírito das pessoas em fazer a coisa dar certo, né? Logo perceberam que o limite que existia da MEI, que eu acho que era 81, 82 mil reais por ano, as pessoas estavam estourando isso. Nossa, então peraí, as pessoas viram que tinha um caminho de empreendedorismo que podia fazer render, né, na vida delas. Então, elas começaram a aumentar e aumentar faturamento. Só que depois que sai do enquadramento da MEI e vai para o Simples, aí as pessoas começam a pagar uma carga tributária. E aí ninguém quer, porque você quer garantir que o dinheiro fique na sua mão, né? Não que você Exatamente. vai pagar em tributo. As pessoas começaram logo na sequência que acabou a pandemia, elas começaram a fechar essas MEIs, ou, e aí depois esse já é o caminho que não estava certo, né? Existiam as pessoas com duas MEIs, claro, não a mesma pessoa, porque registra no CPF, mas dentro da mesma família, prestando o mesmo serviço para poder se manter dentro do enquadramento da MEI. E na primeira oportunidade que tinham de voltar para a CLT, voltavam. Então, o ano de 2023, o ano passado, foi um ano recorde em fechamento de empresa, porque aquele boom de abertura de empresa em 2020, ele retrocedeu em 2023. Só que nesse período, a legislação já se atualizou. Agora, a MEI pode fazer, acho que 150 mil reais por ano. Né? Então, quem permaneceu, e aí vem o que você disse, quem foi guerreiro de manter ali o seu espírito empreendedor, tem agora uma grande possibilidade de maior faturamento. É fácil? De jeito nenhum. Mas as pessoas encontraram um caminho e estão buscando essa oportunidade. Tem uma frase do ex-presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, né, um dos grandes presidentes conservadores aí dos Estados Unidos. Ele fala que o melhor programa social que existe é o emprego, né? E quando não tinha esse emprego disponível no mercado, os brasileiros mostraram que eram capazes de ir buscar isso, né? Com a sua veia empreendedora, criativa. Não tem como dizer que o brasileiro não é criativo, né? Então, buscaram isso e mostraram que tinham como realizar. Mas a segurança, que eu acredito que não é de fato uma segurança, mas uma virtual estabilidade que o emprego de carteira assinada propõe, ainda atrai muito mais as pessoas do que se manter ali empreendendo, né? Exatamente. A gente procura incentivá-los, né? Na igreja mesmo nós temos um momento que a gente dá os nossos avisos, onde a gente sempre está ali falando da programação da igreja, do que está acontecendo. E antes de começar os nossos avisos, a gente sempre procura apresentar um trabalho de um microempreendedor da nossa igreja. Então a gente sempre fala,
fulano faz bolo, olha, pessoa faz doce, ó, pessoa é contador, ó, o outro é isso, o outro é... Então, assim, o outro é corretor. Então, a gente vai mostrando que a comunidade, ela precisa se ajudar. Então, a partir do momento que a gente tem essa fórmula mágica aí do amor ao próximo e do companheirismo e viver em família e a igreja nos ensina a ser um corpo. Eu até brinco com as pessoas, eu falo que a igreja é uma família que a gente pode escolher, né? A família que você nasce, você escolhe. Você nasceu e você é dessa família, mas a igreja é uma família que você pode escolher. É uma família imperfeita, são formadas de pessoas, mas é uma família que você pode escolher aonde você quer congregar, quer estar. E eu passo mais tempo com as pessoas da igreja do que com a minha própria família. Acho que é por isso que a Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos, né? Então, e realmente, então a gente procura incentivá-los, a gente procura ajudá-los. É muito interessante, hoje mesmo um dos membros da igreja, ele é corretor, ele mudou toda a identidade dele digital, do Instagram, das coisas que ele estava fazendo, e ele postou, e eu, olhando um pouco do Instagram agora, antes da gente entrar aqui na live, eu vi inúmeras pessoas da igreja repostando e marcando ele, né, falando, segue a página, olha, se você precisar de um corretor, incentivando, ajudando e fazendo aquilo que talvez é mais difícil, que é indicando, né? A gente não gosta muito de indicar, porque a gente meio que está assinando embaixo, mas na igreja nós temos aprendido isso, nós temos aprendido a ajudar, nós temos aprendido antes de buscar fora, a gente procura dentro da igreja. Tem alguém que faz isso? Hoje mesmo, outra pessoa está trabalhando num novo emprego, e uma das coisas que ela precisa resolver no emprego, ela precisa de van. E ela passou uma mensagem para mim e falou, pastor, o senhor sabe alguém da igreja que tem van? Eu preciso de 2 vans para a igreja, para o meu trabalho aqui. Eu falei, não conheço ninguém, mas nós colocamos no grupo da igreja lá. Então, essa vida em comunidade, se a gente conseguisse avançar um pouco mais para dentro de um bairro, ou até mesmo para dentro da cidade. Hoje, Jacareí, eu vejo uma grande dificuldade nisso, né? Como eu disse, eu moro em Jacareí, eu amo Jacareí, mas já tive uma loja, começamos em Jacareí o primeiro ano, e depois logo já fomos para São José dos Campos, porque nós enxergamos isso. Normalmente, as pessoas acabam não valorizando tanto o comércio local, e acabam sempre buscando fora algumas outras alternativas. Então, talvez também aí fica aí para a próxima gestão aí da nossa cidade aí o incentivo desse consumo e a busca pelo comércio local, né? Então, um exemplo, minha esposa estava falando, ela gosta de empreender demais, cara. Ela é muito, ela vive desses desafios de empreender. Sim. E ela falou, eu quero abrir uma loja de um segmento tal. Eu falei, vai para cima, vamos abrir, vamos fazer. Aí ela falou assim, mas se você acha onde? Jacareí ou São José? Então, mesmo gostando de Jacareí, a gente ainda fica com um pouco de medo, né? É por essa questão, né, do comércio local. Então, acredito que a gente poderia ter mais incentivos e tentar ajudar um pouco mais esse comércio local, principalmente os bairros, né? Você acha que isso é um pouco de síndrome de vira-lata? De que o que é nosso aqui acaba não sendo bom, eu encontro um idêntico em São José e compro em São José? A gente sempre procura primeiro em Jacareí aqui, né? Porque Sempre. comerciante e a gente sabe a dificuldade do comércio, que o comerciante tem, né? Pra você ter ideia, por vezes, a gente não consegue almoçar na nossa correria do dia a dia e quando a gente vem embora, a gente quer tomar um café. E a gente sempre fala, vamos tomar um café. A gente está em São José, mas vamos para Jacareí, vamos tomar um café lá. A gente sabe que é uma gota num oceano, mas se cada um fizer a sua parte, cada um incentivar, cada um apoiar o amigo, eu acho que o amigo, o vizinho, o parente, a gente começa a se tornar uma cidade um pouco mais forte, uma cidade um pouco mais unida e o comércio avança. Então, tem um pouco disso sim, tem um pouco do status, né, de consumir fora. Mas é um desafio aí pra gente, tanto como eu disse para você, a gente tem um prazer na nossa igreja de incentivar as pessoas a terem o seu comércio. A gente tem o prazer de incentivar as pessoas
a buscar o seu empreendimento e crescer. Então, o mínimo que a gente pode fazer é divulgá-los. Então, a gente divulga lá para a igreja para que as pessoas possam viver em comunidade ali verdadeiramente. Vou aproveitar um pouco mais da sua experiência aí e começar a puxar um pouco a brasa para minha sardinha. Você falou que é possível, né, talvez uma gestão municipal ter incentivos para o comércio. E aí eu penso especialmente no micro e no pequeno empresário, no micro e pequeno empreendedor aí, que gera renda, gera emprego, né? O que você percebe que podem ser algumas iniciativas de que um gestor público da cidade pode ajudar para esses pequenos? Porque os grandes, como você falou, nas redes, as redes se resolvem, né? E quando elas vão procurar uma cidade, elas sentam direto com o prefeito e negociam inúmeros benefícios, né? Olha, eu vou vir na sua cidade, mas eu preciso, sei lá, de alguns anos de isenção de IPTU na área, porque eu vou comprar uma área gigantesca. Eu quero uma alíquota menor de ISS, e aí o prefeito faz uma lei passar na Câmara. Mas e para os pequenos? Que não é uma regulamentação municipal, vem uma lei nacional, né, do enquadramento da MEI, do Simples e tal, e cai no município. Quais são os caminhos, pela sua experiência, de que um gestor público municipal possa contribuir para esses pequenos empreendedores? Esses realmente, eu acho que são os que mais me interessam, porque são as pessoas que estão na ponta, são as pessoas que estão, como você falou, cuidando do bolo, do cabelo, do seu imposto de renda, enfim, de lavar seu carro, né, lavar seu tapete, transportar as crianças para a escola, inúmeras coisas. Mas acho que esses pequenos têm que ter o foco de atenção. O que você pensa que poderia ser uma alternativa? Eu acho que eles precisariam começar a enquadrar cada um dentro de um segmento e dentro desse segmento ouvir as dores de cada um deles. Então, como você disse aí, você pega um cara de transporte, um exemplo. Poxa, qual uma dor para esse cara? É o pedágio. O cara tem que dar uma volta dentro de Jacareí para poder pegar a Dutra, para não... Então, assim, poxa, se o cara é um cara de transporte, é um cara que tem uma microempresa ali que transporta alguma coisa, que leva alguma coisa, o cara precisa ter um tipo de incentivo. Então, eu acho que começar a ouvir essas pessoas já é um primeiro, um bom passo, podemos dizer assim. Eles mudam, um exemplo, vou dar um exemplo, o trânsito de Jacareí. Cara, eles não perguntam, eles não estão nem aí. Quando você vê, a placa já mudou, já não. Aonde você podia parar o carro, você não pode parar mais. Então, assim, você vê que esse tipo de incentivo, de estar ouvindo o pequeno comerciante, eu acho que ele é válido. Eu acho que precisaria ser um pouco mais, ter um pouco mais de atenção com o pequeno empreendedor. E fora a questão estrutural da cidade, né? Poxa, a primeira chuva forte que deu aí em Jacareí essa semana já arrebentou com tudo. Então, Sim, para um sim. comércio perder um dia de venda é muito complicado. Então, assim, pega o pessoal da região central ali, poxa, começou a chover depois do almoço, acabou a tarde das pessoas. Ramira Cabral inteira debaixo d'água. Então, você pega, poxa, aqui na próprio São João, aqui perto de onde eu moro aqui, poxa, enche de água ali, né? Então, ali também é um grande exemplo desse negócio de estacionar carro. Tem hora que é 3 faixas, tem hora que você chega ali já tá pode parar carro, não pode. Então, eu acho que começar a ouvir o pequeno empreendedor, eu acho que já vai ajudar bastante, sabe? E tentar ouvir um pouco mais as dores dele. Fora que você precisa tornar a cidade um pouco mais atrativa, né? E um pouco mais cuidada. Poxa, sendo em Jacareí, os matos estão tomando conta de tudo. Então, eu conheço muitas pessoas que vêm trabalhar na região e buscam outras opções de estar morando em outros lugares, porque não vê Jacareí uma cidade tão bem cuidada. Então, acho que envolve muita coisa, né? A bola de neve é bem grande aí para ajudar. Mas talvez começar a ouvi-los, eu acho que já seria uma grande vantagem aí para o pequeno empreendedor e incentivá-los. Eu sei que Jacareí tem muito curso que ajuda o pessoal aí a se qualificar, não tem nenhum tipo de cobrança ou coisa do tipo, mas eu acho que também daria para melhorar um pouco mais isso. Então dá para
para começar a ouvi-los, entender as dores de cada um deles e dentro disso daí começar a criar suas estratégias de incentivo, assim podemos dizer. Você acredita que o perfil ideológico do gestor público interfere muito nisso? No sentido assim, se nós temos os políticos muito voltados progressistas, né, tradicionalmente chamados aí de políticos de esquerda, eles têm um aspecto social muito mais forte do que esse de um cuidado com a cidade ou em focar em gerar renda, estão mais preocupados em distribuir renda e direitos e até supostos direitos. A gente vê muito abuso nesse sentido. Enquanto que um político mais liberal, ele vai focar de fato na diminuição de impostos, de tributos, de facilitar a legislação e de gerar emprego e renda, enquanto que alguns políticos mais conservadores, que tradicionalmente no Brasil chamados dos políticos de direita, vão abordar algumas pautas morais com um pouco mais de afinco e com isso apoiar as associações, entidades que têm esse caráter e além disso adotar algumas pautas nacionais, como por exemplo aborto, porte de armas, e tentar manter um pouco a estrutura política, fiscal, até de desenvolvimento de infraestrutura na cidade, que normalmente tem um foco muito grande. Você acha que essas três visões, que do meu ponto de vista são a melhor classificação do que direita e esquerda, né? Então, progressistas, liberais e conservadores, você acha que esse ponto de vista contribui no médio e longo prazo para o desenvolvimento da nossa cidade? Não só a cidade, né? A nação. Então a gente não é defendendo, eu não defendo candidato, né? Eu defendo ideologias. Eu defendo a família. Eu como pai, como pastor, como um servo de Deus, como uma pessoa temente a Bíblia e a palavra do Senhor, eu sou uma pessoa que defendo a família, mas não é defendendo o candidato. Mas a gente via na pandemia foi um bom exemplo, né? Fecha tudo, põe todo mundo dentro de casa. Aí a gente via aqueles atores globais com as suas megas casas, mansões, ensinando o povo a fazer origami, né? Ensinando o povo a falar francês, a cozinhar, sendo que a pessoa não tinha nem comida dentro de casa. E aí você vê um candidato, uma pessoa preocupada com a família, uma pessoa preocupada com o desenvolvimento do país, dizendo assim, deixa as pessoas voltarem a trabalhar, porque a fome mata mais do que a Covid. Então você consegue enxergar claramente que para eles, quanto mais as pessoas forem dependentes de si mesmo, quanto mais as pessoas dependerem de mim, mais eu me mantenho no poder. Então por que essas pessoas vão se desenvolver? Por que o microempreendedor vai se desenvolver? Eu não quero que o microempreendedor se desenvolva. Eu quero que ele dependa de alguma coisa que o governo vai dar, de alguma ação, de alguma bolsa que o governo vai dar. Então, quando nós olhamos candidatos com essa pauta ideológica, claramente ele vai sempre fazer com que você dependa dele e não caminhe com as suas próprias pernas. Eu lembro que na época da pandemia, estava fechando os estabelecimentos por ramo de atividade. E, cara, eu lembro que uma vez uma pessoa de uma casa de embalagem, se eu não me engano, de festa, assim, parou o Bolsonaro e falou, cara, a gente vive já a festa não volta. E eles falaram, não, peraí que a gente vai resolver esse problema, a gente vai dar um incentivo, a gente vai incentivar. Então, aí você vê que realmente quer fazer com que as coisas aconteçam. Agora, essas pessoas que defendem esse progressismo dentro dessas ideologias, eles estão muito mais preocupados em inserir aquilo que eles pensam, que para mim claramente posso dizer assim, é a visão do comunismo. Então eles estão muito mais preocupados nisso. E a gente pode olhar isso e ver os exemplos em qualquer país que tem esse regime, aonde o comércio, aonde as empresas não dão certo. O que nós temos nesse país? Fome, desemprego e
completa dependência do governo. Então, isso em todos os âmbitos, seja ele municipal, estadual ou nacional. Então, cada vez mais eu não estou preocupado em desenvolver as pessoas. Eu estou preocupado em ter essa massa de manobra na minha mão para quando eu precisar, eles vão votar em mim porque eu tenho algo para dar, que é algo sim. Você pega o exemplo da Bahia, o maior desemprego, talvez eu acho que o maior índice de votos aí do nosso atual presidente veio de lá. E hoje é o estado que está mais devastado em questão de desemprego. Você pega os números da Bahia, você vai ver que são absurdos. Então, eu tenho amigos do norte que já estão vindo embora para cá, porque falam, cara, aqui não tem condição mais de ficar. Isso aqui virou um caos. E é o que eles querem. Eles não querem o desenvolvimento, eles querem a dependência. É isso. Se eu não me engano, o estado da Bahia já é governado por progressista, acho que 16 anos. Estão Então lá há muito tempo. Ali é a prova de que não dá. O Guilherme comentou aqui, ó. Os políticos de esquerda gostam de distribuir renda assim, entre eles. A prova é hoje, o pouco que você assistir aí de TV, você vai ver quantos familiares de ministros estão empregados e sendo empregados, né? Então, Eu acho que aconteceu isso agora em Paraty, né? é. Viu a notícia dessa? A ministra da Saúde liberou alguns milhões a mais e na semana seguinte o filho foi nomeado secretário lá. Então, assim, vamos construir essa ideologia, essa pauta progressista, né? Hoje mesmo eu vi um post do Boulos acenando lá da sua cobertura para o pessoal lá embaixo. Alguém colocou assim, a esquerda é exatamente isso. Vivem em mansões e acenam para as pessoas que não têm nem aonde morar. Mas dizem, Eu vi isso. Ele foi conversar com a Marta na mansão dela nos Jardins e no final eles saíram na varanda e começaram a ver as pessoas que estavam lá na porta e tal, fizeram um aceno, um aceno. né? E é exatamente isso. Então, assim, eu recebi essa semana passada eu recebi uma ligação de um órgão que faz pesquisas de como que está o governo, a aceitação, e foi até engraçado, porque a pessoa falou assim, tá, agora para você, fala uma notícia. Eu falei, cara, a notícia hoje que mais me chocou foi o preço do tapete da Janja, né? Como que paga 150 mil lá num tapete? Eu falei, isso é um absurdo. Eu falei para ele, cara, então foi minha completa desaprovação ao governo atual. Então, nós como cristãos, nós temos a obrigação de orar pelos nossos líderes. Nós acreditamos que Deus tem um propósito em tudo e com todas as pessoas. Então, eu creio que o Brasil ele tem a liderança que ele merece, né? Dentro daquilo que não acredito que é a maioria. Não, eu não acredito nisso, não vou acreditar nunca. De fato, não. O sistema democrático nunca elege pela maioria, né? Nunca é. Então, mas se existe uma pequena parte que defende, então acaba se tornando quase que imperceptível você saber controlar e aí dar essa margem para a gente aí de desconfiança, né? Então, mas Sim. nós oramos pelo nosso país, oramos pelo nosso presidente, oramos pelos governadores, mas pedimos também que Deus possa alcançá-los com amor ou com a sua ira, né? De alguma forma Deus precisa alcançá-los e nós cremos nisso. Sim. Pastor, tem uma pergunta aqui do professor Wagner. Ele colocou: qual a opinião do pastor sobre cotas? Vamos responder essa pergunta, depois trazer o assunto um pouco de volta para nossa esfera municipal aqui. Tá, ok. Eu não concordo com cotas. Eu acho que a discriminação já começa por aí. E agora começou outros formatos de cotas, né? Então agora existe cota, até em empresas mesmo, eu tenho conversado com algumas pessoas, existem projetos dentro das empresas onde precisa ter um número de X pessoas que tem uma opção sexual, de X pessoas que tem um gênero sexual. E para mim isso daí eu acho que eu aprendi tudo com a meritocracia. Então se você é bom, você vai desenvolver independente daquilo que você é. Não estou aqui para falar mal de ninguém. Se você é bom, eu aprendi muito isso no meu mundo corporativo com meu ex-chefe.
Foi uma das coisas que ele me ensinou para minha vida. Ele falou, Diogo, nós não trabalhamos com quem queremos, nós trabalhamos com quem é bom. E eu aprendi isso. Então eu aprendi a trabalhar com homem bom, com mulher boa, eu aprendi a trabalhar com homossexuais bons. E para mim, indiferente da opção sexual da pessoa, se ela entrega e ela tem a capacidade, porque para mim a capacidade ela não está ligada nem a... Eu sei que as opções para pessoas que têm um pouco mais de dinheiro são um pouco mais fáceis, eles estão nos melhores colégios, eles têm a melhor alimentação. Enfim, se a gente entrar nesse assunto, a gente vai se estender demais. Mas, para mim, hoje, a cota, eu não acredito. E não é nenhuma forma de descriminalizar ninguém, até porque a minha esposa ela é de origem negra, tá? Então, assim, eu tenho aqui em casa a minha filha, que tem o seu cabelinho durinho e tal, dá um trabalho para pentear, coitada. Mas a gente não ensina elas a se vitimizar, pelo contrário. Nós mostramos o potencial que elas têm, indiferente daquilo da onde elas vieram. Porque se eu olhar para a origem, da onde eu saí, da onde a minha esposa saiu lá da Bahia, lá do sertão, né? Eu saí de um bairro bem, bem humilde. Eu estudei em colégio público a minha vida inteira, minha esposa também. Isso não quis dizer nada, a gente batalhou e correu atrás. Eu acredito que a gente incentivar essas pessoas a batalhar e correr atrás, elas não precisam ter cota, elas precisam ter um melhor colégio, elas precisam ter uma melhor alimentação, elas precisam ter um melhor cuidado, elas precisam ter segurança. Isso essas pessoas precisam, né? Hoje em dia os colégios são tomados pelo tráfico de droga, né? Graças a Deus a nossa cidade de Jacareí até é muito bom, cara. A gente mora numa cidade muito boa, mas comparado a outras coisas que nós vemos. Mas nós vemos aí num contexto geral do Brasil, nós vemos que não se resolve dando cota, se resolve indo na raiz do problema. E é quando a criança entra na escola lá com 5, 6 anos de idade. É lá que tem que resolver. Eu vejo que cota, né, ela deveria ser, num país tão desigual, tão diferente como é o Brasil, né? A cota deveria ser social. Se a gente vai tratar de fato quem precisa, é quem tem menos dinheiro, porque vai ter menos acesso aos serviços, ou especialmente a educação de qualidade, que é o que vai abrir portas para a vida dela no futuro, né? Você falou, sua esposa veio lá do sertão da Bahia, meu avô também, né? Ele foi, então, eu sou neto de um migrante nordestino, operário a vida inteira, depois aposentou no período que ele foi operário, ele perdeu 3 dedos ou partes dos dedos, aposentou por tempo de serviço, não por invalidez, e depois disso ainda continuou trabalhando como pedreiro, né? Então, assim, trabalhou até onde as forças permitiram, né? E eu lembro bem, meu avô falava assim, não é porque eu sou ignorante que os meus filhos vão ser. Estimulou minha mãe e os meus tios todos a estudarem sempre. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, foi um momento bastante curioso, porque eu estava na faculdade no mesmo período que a minha mãe estava na faculdade. Então foi muito diferente para mim, né? E aí eu lembro que meu avô falava que me chamava de filho, né? Então eu falava assim, o filho vai ser doutor. Só porque estava na faculdade, né? E virava pra minha mãe e falava assim, a filha vai ser doutora. E era uma coisa que ele nunca teve acesso, né? Mas precisou ter 2 gerações para que esse cenário mudasse, né? E olhava assim, meu avô era baiano, mas ele era filho de italiano. Então meu avô era branco, né? Olha a minha cara, né? Mas pobre, órfão, né? Cresceu sozinho, foi procurar emprego onde tinha, onde dava, né? Então, eu acredito que as cotas, elas deveriam ter todo o aspecto baseado na condição socioeconômica. Exatamente. E E muito boa o principal indicador dessa política pública não deveria ser o número de pessoas que estão nela,
e sim o número de pessoas que estão saindo dela depois de 5, 10 anos. Então eu abri um programa social, base socioeconômica, para pobre, preto, roxo, amarelo, colorido, castanho, gay, hétero, todo mundo. É pobre, tem que ter acesso. Mas quantos entraram no ano zero e quantos saíram no ano 5, no ano 10, né? Como, por exemplo, no caso do Bolsa Família. Eu acho que se for para existir cota, e é quase inevitável que um país tão desigual quanto o Brasil não exista uma cota, que ela seja baseada no aspecto socioeconômico. Eu acho que a gente pode melhorar muito se o critério for esse, socioeconômico e como que a pessoa está depois de 5 e 10 anos que ela passou, né? Passou, não permaneceu naquele programa. Eu acho que a gente pode avançar bastante do ponto de vista de desenvolvimento social se a gente fizer os programas sociais, até as cotas, como programa social, ou até os programas de distribuição de renda, se a gente puder fazer e acompanhar essa métrica. Acho que pode funcionar muito mais e desenvolver a pessoa, né? Não é ficar lidando aquela coisa todo mês, ou enfim, que me fiz entender, pastor. Entendeu a lógica de como eu penso? Perfeitamente, e muito boa pergunta do professor Wagner, eu acho que é de grande valia. E é legal você falar sobre isso. Obrigado. E é legal você falar sobre isso, porque aí você vê aonde está a solução para os nossos problemas, né? É a família. Então, eu acho que mais do que se preocupar com uma cota ou se preocupar com um Bolsa Família, eu preciso me preocupar com a formação da família. A família original, a família pai, mãe, não tô aqui falando mal de ninguém, mas eu tô pegando dentro daquilo que é o balizador que nós temos, a Bíblia, né? E aí você vê o quão importante é um pai ou um avô, no seu caso o avô e o pai da sua mãe, aí ele tá por trás de tudo isso. Então, como eu sempre digo, eu sempre falo, o problema ele pode ser resolvido de qual forma? Através da família. A família ela é a solução do problema, aonde nós vemos que é ali onde a criança vai ser amada, cuidada, respeitada, aonde ela vai ser educada e ensinada. Então, eu acredito que a família é a resposta para tudo aí, e seu avô está de parabéns. Foi um homem sensacional. Tá com o pai agora. O, o, Vamos trazer isso um pouco para Jacareí, pastor. Como que você acha que a gente pode, a partir de iniciativas nossas, né? Não vamos esperar nada de governo, não vamos esperar nada disso. Como que a gente pode mudar essa realidade, inclusive em governos? Porque o governo está aí, vai continuar determinando muita coisa na nossa vida, mas como que nós, preocupados com essas questões de valores, preocupados em fazer uma cidade melhor para a nossa família, para os nossos filhos, o que você acha que a gente pode fazer? Né? Vamos rezar muito, porque precisa, mas também precisa de muita ação, né? A gente precisa de fé, precisa de boas obras. Quais são essas boas obras que o senhor acha que a gente pode fazer, pensando do aspecto público? Né? Como a gente faz para fora, sair de nós e levar isso para uma comunidade, levar isso para a sociedade? Em É. Jacareí. Eu vou falar no meu aspecto dentro daquilo que eu atuo com as pessoas, que é o cuidado espiritual. Então, eu acredito, como você disse aí, é estar orando pela nossa cidade, mas de uma forma muito efetiva também, porque a fé ela precisa ter ação, não é só o mundo espiritual, mas você também tem que se envolver e colocar as mãos nisso. Eu acho que é primeiro você mostrando qual é a verdade e não ter medo de represária, não ter medo de ir contra aquilo que algumas pessoas pensam, ou que a grande maioria pensa, ou que muita gente se omite. Eu não acredito que é a maioria, de verdade eu não acredito, é uma minoria muito barulhenta, mas que está fazendo muito bem aquilo que ela está se propondo a fazer. Então eu acredito que é você combater primeiro com a verdade, ensinando a verdade. Então nós ali como pastores, como igreja, a nossa maior preocupação é ajudar as famílias dentro de um contexto original, assim podemos dizer, das famílias poderem respeitar o desenho que Deus deu para ela, né? O filho, o pai
o pai sendo o cabeça, a mãe sendo aquela pessoa que é quem conduz o lar, conduz a educação dos seus filhos, os filhos honrando o seu pai, honrando sua mãe, e aí a gente respeitando esse desenho original de Deus. Então, eu, como igreja, o primeiro passo que nós temos ali é realmente tratar isso, cuidar da família, cuidar desse aspecto familiar, ensiná-los o melhor caminho. E como eu disse, eu sou norteado pela Bíblia. E a palavra do Senhor é muito clara em dizer: se você conhecer a verdade, você vai se libertar. Então, eu creio que a família ela pode ser, sim, a resposta para tudo isso daqui, porque há de convir comigo que uma criança dentro de um lar sadio, ela vai produzir bons frutos para a sociedade. Uma criança dentro de um lar educado pelo seu pai e sua mãe, ela vai produzir bons frutos. O grande problema hoje é que o casamento ele se tornou algo banal, passageiro, e para as pessoas, o importante é eu ser feliz. Então, eu sou feliz no casamento. A partir do momento que eu não for mais feliz, eu não caso mais. Eu não estou preocupado se meu filho vai sentir ou não as consequências que são devastadoras na vida de uma criança. Então, é a gente despertar os pais a isso. Nós temos todo mês, toda segunda, quarta-feira do mês na igreja, nós temos um dia destinado aos pais e aos filhos. Então, é um dia onde as crianças estão ali na igreja, onde elas prestam o culto delas e os pais estão acompanhando, mas num dado momento a gente separa as crianças e bate um papo com os pais, né, procurando ajudá-los com isso. Então, nós como igreja, nós vamos até onde nos permitem ir. Então, o que nós temos é uma voz. E aí nós proclamamos essa voz. E aí nós falamos aquilo que as pessoas precisam ouvir para corrigir. E, fora de tudo isso daí, eu creio também que é combater toda essa ideologia, toda essa pauta que a gente já falou um pouco aqui, progressista e liberal ideológica, aí, podemos dizer assim. E aí só nessa frente tem muita coisa a ser feita, né? Tem. Eu percebo que, do ponto de vista de posicionamento político, né, nós tivemos aí, inegavelmente, um antes e depois de Bolsonaro, né? É inegável como o ex-presidente rasgou um véu no sentido de que, olha, antes era todo mundo meias palavras, somos adversários, mas a gente tá muito próximo em vários assuntos. Depois dele, não, olha, um é de um lado da rua, o outro do outro lado da rua. Você vai ficar no meio, vai ter um problema, porque você vai tomar pedrada dos dois lados, né? Eu vejo que deixou muita gente muito mais confortável em se posicionar a partir da liderança dele, né? Tem inúmeros defeitos, e eu acredito que esses defeitos, inclusive, contribuíram na derrota, além de inúmeros outros fatores, né? Mas vamos fazer só a crítica interna, só um meia-culpa, dizendo que teve problemas, especialmente de comunicação, né? Mas que é inegável a marca que existe um antes e um depois. E eu vejo isso transparente, isso muito claro em Jacareí, né? Eu fiz uma análise dos dados da última eleição, a eleição de 2022, e 72% dos votos em Jacareí foram conservadores, né? Foram 72% para Bolsonaro, para o Tarcísio, 70% para o Bolsonaro. Ou seja, é um percentual muito grande que aí encaixa certinho no que você disse. Não acredito que seja uma minoria. Especialmente em Jacareí, que é uma cidade que a gente está preocupado em colocar para frente, e aí a gente usou o nosso argumento de que as pessoas, uma certa linha ideológica, uma forma de pensar, contribui para o desenvolvimento da cidade e da nação. Em Jacareí está muito claro que a gente tem a oportunidade de caminhar politicamente de um aspecto ou do espectro político mais conservador. Eu penso assim, acho que chegou, nós tivemos um momento no governo federal, mas a base de agentes políticos municipais não estava consolidada.
E eu acredito que ainda não está consolidada. Nós teremos a oportunidade de consolidar essa base eleitoral de agentes políticos mais conservadores nas eleições desse ano, né? Para eleger vereadores e prefeitos. O que você acha disso? Acho que é um movimento que ainda existe, é um movimento que está mais forte, que perdeu força com a derrota do Bolsonaro, com a vitória do Lula. O que você acha disso, Dan? Não, eu não vejo que é um movimento que perdeu força. A resposta que foi dada pela direita, assim podemos dizer, foi as eleições do Conselho Tutelar. Então a gente amassou a esquerda, Lembra? arrebentou. Então, Jacareí mesmo, assim, a maioria dos que entraram, acho que foi 5 conselheiros. Jacareí, acho que é 5 ou 7, 5, né? Cinco, cinco. Cinco titulares, cinco suplentes. Isso. Então, assim, por mais que fizeram uma manobra, né? Tiraram um pastor que foi mais votado, Vai votar mas enfim, eu também não estou da aqui, história. né? Mais votado da história, mas enfim, independente de tudo, nós vemos aí, depois ficou com Wagner aí, que veio logo na sequência. Então, a gente fica muito feliz, que é um cara que nós conhecemos também, aí, tem um coração familiar. Então, como eu disse para você, acho que a resposta para a sociedade está na família. E quando a família se posiciona, eu acho que dificilmente alguém vai segurar, porque é um projeto de Deus. E são pessoas fortes, né? Então, eu não acredito que isso enfraqueceu. Pelo contrário, eu acho que fortaleceu. Então, quem não gostava de política passou a gostar, porque tem muita gente que, por mais que tenha a sua moral conservadora, ela não se preocupava muito com a política. E a partir do momento que teve todos esses últimos 4 anos aí, que já começou isso há 5 anos atrás, né, na outra eleição, as pessoas se despertaram para isso. Então, eu mesmo tive na Paulista, minhas filhas foram comigo, estávamos com a camisa do Brasil, estávamos com a bandeira do Brasil, antes da eleição, né? E para mim foi uma alegria gerar isso nos meus filhos. Então, e a gente tem gerado isso neles e eles têm aprendido. Então, minhas filhas de 10, 12 anos, elas já falam de política, elas já conversam de política dentro de casa, elas já entendem o que é a política, elas já trazem algumas pautas que vêm do colégio para dentro de casa para discutirmos. E isso é muito bom. Então, eu acredito que nós temos aí uma nova geração vindo e vai vir muito forte. Então, nessa geração aí de influenciadores digitais, nós podemos ver também que existem influenciadores, esses influenciadores para o bem, né? Você pega um Nicolas Ferreira aí, o Nicolas para essa nova juventude aí, ele é um ícone, Sim, então é um cara a ser seguido, sim. né? Quantos meninos não começaram a olhar para a política a partir do momento em que viram o Nicolas? Então, eu acho muito bacana, eu acho que esse movimento tem crescido. Semana passada você fez a live com o Dr. Salomão, eu achei algo muito interessante do que ele falou, aonde ele falou da polarização que existe, né, do pré-candidato, que já foi prefeito aqui na nossa cidade, que é uma preocupação. Eu, como pai, eu me preocupo se esse cara vai voltar ou não, espero que não. Mas ele falou assim, e algo que me deixou muito contente é você ver que agora o nível ou a quantidade de pessoas que tem de rejeição é muito maior. Ele até citou, não sei se é exatamente esse número, ou foi uma forma dele mostrar o tamanho, 10 vezes mais. Então, eu espero que realmente as pessoas tenham acordado. Como eu disse para você, não somos uma igreja grande, somos uma igreja pequena, mas eu acredito que a igreja, ela tem sim, ela não está ali só para falar e tratar de assuntos espirituais. Não, nós estamos ali para tratar assuntos importantes que são extremamente importantes para a família. Então, eu vi uma movimentação da igreja nesses últimos tempos, eu vejo a igreja se posicionando, seja ela católica ou evangélica, e dentro de um país que tem a sua grande maioria cristã, eu acredito que é só a gente despertar e aí só ajustar mais um pouquinho, a gente vai conseguir. Eu fico feliz por ver algumas movimentações na países vizinhos, então isso nos traz uma esperança de que vem uma onda muito forte aí, e que a gente possa estar nela daqui 3 anos, né?
E já começando agora pela... Então, o Conselho Tutelar depois foi a primeira eleição importante pós a eleição presidencial. E a gente deu uma boa resposta. Lógico que foi só uma pequena batalha, né? O Conselho Tutelar é uma pequena batalha. Mas nós como igrejas, eu mesmo nunca tinha votado num Conselho Tutelar, eu nunca tinha me preocupado com isso, de verdade. Eu não sabia nem como é que funcionava. E nesse último, nós sentamos, conversamos em comunidade, em família de fé, e falamos, nós precisamos fazer o nosso papel. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei lá no colégio, e eu fui num horário, e eu bem depois do almoço, então teve toda a parte da manhã, todo o horário do almoço, mas no horário que eu vi muita gente da igreja, muita gente lá apoiando, muita gente preocupada, muitos pais de famílias que têm a sua família consolidada, o seu filho em casa, a qual ele está sobre os olhos dele, mas preocupado com o filho de outras pessoas, com as nossas crianças. E isso me deixou muito entusiasmado para agora essa próxima eleição. Então a gente se posiciona assim, a gente quer sim estar do lado daquilo que nós acreditamos e que é a família, que é a criança, que é a vida no ventre, sim, que a droga é droga, a droga não é coisa que tem que ser legalizada, então aborto é assassinato. Nós acreditamos em tudo isso e nós vamos apoiar pessoas, como eu disse, nós não levantamos uma bandeira para um candidato, poderia ser o A ou o B, a gente está ali por causa da ideia, daquilo que ele pensa, daquilo que se enquadra o mais perto possível do que achamos ser o ideal para nossas famílias. E estamos aqui para ajudar nisso. Então, como somos uma igreja pequena, mas dentro dessa nossa comunidade, nós somos muito intensos. Isso, por ser uma igreja jovem, o jovem tem essa característica de intensidade, de entrega, de se envolver, de comprar briga, de ir para cima, de influenciar. Então, O desejo de mudança muito forte, né? Tem, demais. Eu confesso, cara, eu vou confessar um pecado aqui, né? Eu em 98, foi 98 que acho que o Lula ganhou a primeira eleição? Foi 98, né? 2002, isso. Cara, eu votei no Lula, cara, de verdade. Então, como um menino, um cara que não conhecia muitas coisas da vida, mas tinha essa sede de fazer as coisas e a gente entendeu, a gente só estava sendo usado para tudo aquilo que foi construído depois, né? Então a gente tenta despertar os jovens para isso, tenta mostrar para eles, a gente não tinha, eu pelo menos na minha época eu não tinha quem me orientasse. Como eu disse, meu pai sempre moralmente foi um cara muito correto, mas nunca se preocupou em falar de política dentro da minha casa. Então eu ia dentro daquilo que eu achava que era mais próximo do que eu acreditava. E a gente errou como país, errou como nação, mas eu acredito que essa geração que errou é a geração que está ensinando a próxima agora. Então eu vejo pessoas que lá atrás, junto comigo, erraram e agora a gente tem a possibilidade de pegar na mão dos jovens e dessa rapaziada e falar, cara, não erre, não vamos errar. E eu fico muito feliz por isso, porque, como eu disse, se a família entender o poder que ela tem, ela muda uma nação. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, concordamos que nós temos aí como ideologicamente alinhados uma grande oportunidade esse ano de promover a mudança que a gente quer, né? E eu fico triste por um lado, mas fico muito satisfeito por outro, porque em Jacareí, hoje nós temos 3 candidaturas ou pré-candidaturas postas para o executivo, né? Além de, sei lá, quase 300 candidatos ou pré-candidatos a vereador. Mas o que me deixa triste em Jacareí é que das 3 candidaturas para prefeito, né, ao executivo que nós temos, 2 são notadamente de esquerda, né? Uma é óbvia, que é a do ex-prefeito, que é do PT, né? A outra é do pré-candidato do governo, que também é de esquerda, né? Podem tentar tirar a foto com o governador Tarcísio para dar uma amenizada na imagem, mas as ações dizem mais do que as palavras, né? E as últimas pautas que o governo tem encampado aí
têm executado, têm realizado, mostram que são ideologicamente de esquerda. E enquanto que apenas uma candidatura posta, pré-candidatura, né, é mais conservadora, é de direita, que é a que está posta agora com o Dr. Rodrigo, né? Eu perguntei claramente isso para ele semana passada e ele deixou isso bastante claro, ó. Sou assim, vou defender isso, especialmente para o PT não voltar, porque são eles que estão bem na pesquisa e ainda bem que eles têm uma rejeição. E o lado que me deixa satisfeito é, se eu tenho 3 escolhas e apenas uma é conservadora, fica muito mais fácil de escolher. A gente concentrar Porque não nossa... dissipa o voto conservador, né? A gente tem que pensar na lógica de que, olha, o risco é do PT voltar. Se a gente não quer todas essas pautas progressistas, essas pautas de esquerda, a gente tem que votar em quem fala claramente contra ela, né? É bastante simples. É nesse sentido que eu falei que tem o antes e depois de Bolsonaro. Antes não era muito claro isso. Agora, quem se posiciona claramente a respeito é quem tem que ter a nossa atenção, tem que ter minimamente ali uma predisposição nossa. Eu falo que a gente, na política, fala, mas não sei quem é grosseiro, mas não sei quem já fez essa coisa errada. Eu falo, olha, vamos lá. A gente procura a santidade na igreja. E mesmo assim a gente não encontra. Né? A gente passa uma vida inteira tentando o céu, mas na terra é mais difícil. Aí você quer encontrar um santo na política, todo mundo vai ter defeito, todo mundo vai ter problema, todo mundo já vai ter errado. Mas se a gente encontra alguém que está disposto a caminhar um bom caminho, a gente tem que pelo menos considerar essa pessoa, né? Exatamente. Eu falava muito sobre isso. Gente, eu não estou votando no meu pastor, eu estou votando no meu presidente. São coisas completamente diferentes, né? Exatamente. Vamos lá, meu caro. Já fizemos 1 hora aqui. Prometi para você que seria 1 hora. A gente já chegou nessa 1 hora, né? Fico feliz que a gente tenha podido abordar aqui, falando de vida, de família, de empreendedorismo, de política, de Jacareí, né? Deixa um recado aqui, deixa um recado final, uma mensagem para o pessoal. Eu já quero agradecer, né, a sua disposição, por ter me recebido, por a gente ter conversado, por tudo. Eu acho que foi um acolhimento muito grande. Fazia tempos, né? Minha primeira conversa contigo, eu falei até com o Helder, que nos apresentou, falei, Helder, eu montei meia dúzia de perguntas e respostas, vou ter que ter um roteiro para conversar com o pastor, né? Mas quando a gente começou a conversar, esse roteiro foi embora, acabou e a gente ficou um tempão, né, conversando lá. Obrigado por ter esse momento mais uma vez aqui, compartilhando com as pessoas publicamente, né? Tá tudo aí aberto, a gente se mostrar, se apresentar, poder trocar essa ideia e dizer que pode contar comigo, que estamos juntos. Ontem você mencionou que esse ano temos muitos desafios, né? Tanto espirituais quanto terrenos, e eu quero estar aí ombro a ombro contigo para a gente poder avançar muito nos 2 aspectos nesse ano. Então deixa um recado aí para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir depois, né? Vou deixar essa live gravada aqui, vou te colocar ali como colaborador, vai aparecer na nossa linha do tempo e as pessoas vão poder assistir depois. O que você deixa de recado final para o pessoal aí de Jacareí, para o pessoal que vai nos assistir? Vinícius, eu agradeço a oportunidade. Como eu disse, é uma oportunidade de ouro poder falar e expressar, principalmente pessoas que talvez eu não teria outra oportunidade. Você que está assistindo, obrigado. Você que vai assistir, obrigado também. Mas eu quero deixar aqui que, volto a falar, ore pela sua família, lute pela sua família. Eu acredito na família. Você precisa acreditar na família, acredite nos seus filhos, acredite na sua esposa, no seu marido. Eu sou fruto de uma esposa que nunca desistiu da nossa casa, nem da nossa família, e hoje nós podemos ajudar outras famílias. Então, assim, eu digo isso para as pessoas, ter a vida transformada é muito legal. Nossa, é demais. Você permitir que Cristo transforme a sua vida. Mas quando você permite que Ele te use para transformar a vida de outras pessoas,
isso é fantástico. Então, seja no âmbito, como nós dissemos, numa igreja, numa liderança, dentro de uma igreja, ou uma liderança política, ou como um professor, ou se você está envolvido com a vida, se você está envolvido em transformar pessoas, faça isso de todo o coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai te recompensar. Então, lute pela sua casa, lute pela sua família, não gaste tempo com coisas desnecessárias, valorize aquilo que é importante, valorize aquilo que o dinheiro não pode comprar, valorize a sua casa, valorize seus filhos, e eu tenho certeza de que no final você vai deixar mais do que uma herança, você vai conseguir deixar um legado para a próxima geração que vai vir, e esse é uma dos nossos desafios como igreja, como pastor, ou como liderança, é mais do que deixar alguma coisa, mais do que deixar um memorial. Não, nós queremos deixar uma chama ardendo e viva no coração da próxima geração que vai vir aí. Então a gente vai gastar a nossa vida com eles. Muita gente fala que o jovem não tem mais jeito. Tem sim, a sua família tem jeito sim, o seu filho tem jeito sim, você tem jeito sim. Então aposte na sua casa, aposte na sua família, e traga Cristo para dentro do seu lar, que ele possa ser o pilar central, a segurança central. Nos dias difíceis, nos dias de luta, vocês possam olhar para Cristo e saber que é Ele que está sustentando tudo, seja na sua casa, seja na educação dos seus filhos, que eu sei que não é fácil, mas eu tenho certeza que através dele e por ele nós vamos conseguir grandes coisas e grandes feitos. Então, que Deus abençoe todos vocês. Orem pela cidade de Jacareí, orem por essa próxima eleição. Não fique achando que o problema não é seu, o problema é nosso. Se posicione, não terceirize isso para ninguém. Jacareí teve um número de pessoas que não foram votar na última eleição absurdo, acho que você deve ter esse número aí. Foi um número absurdo, porque as pessoas estão se omitindo e não é tempo de se omitir. Então, como eu disse, a fé sem ação, ela é morta. Então, eu preciso orar, mas eu preciso pegar meu título, ir lá e votar. Eu preciso falar com os meus filhos sobre isso. Eu preciso falar com as pessoas que eu amo sobre isso. Então, é um tempo crucial aí, importantíssimo, para a gente continuar avançando. Maravilha, maravilha. Esse número foram mais ou menos 65 mil pessoas que não foram votar na última eleição, infelizmente. O prefeito se elegeu com quantos votos? Com 54. Quer dizer, 65 mil poderia ter elegido um novo prefeito, uma pessoa que... Ó, pra você, a força que nós temos. Então, eu sei que aqui tem poucas pessoas assistindo essa live, mas eu acho que a gente pode levar isso muito além nas nossas rodas de bate-papo, conversando, para que não aconteça de novo aí. Como eu disse, uma minoria ela só é barulhenta, só isso. Nós somos a maioria. Também acredito nisso. Diogo, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigado. E obrigado você que nos assistiu aí, 1h15 mais ou menos. Vai ficar aqui disponível, vai ficar gravada. Então, mande para os amigos, para quem você acha que deve ouvir essa mensagem. Isso que a gente compartilhou aqui, realmente de peito aberto. Um grande bate-papo para falar sobre aquilo que a gente acredita. Muito obrigado. E semana que vem temos mais um Papo de Segunda. Obrigadão e até lá. Diogo, aquele abraço, meu caro. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.